Abramos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19. Glória a Deus, que coisa mais linda, que música preciosa, que música preciosa, que teologia mais bíblica, que bênção. Atos capítulo 16, versículo 19, diz a palavra do Senhor. Encontre aí, se a sua versão for diferente da nossa e você começar a se sentir perdido, olha para o telão aqui que você vai conseguir se tiver a vista boa. Se não tiver a vista boa, também não vai conseguir, não é? Muito bem, diz a palavra de Deus, verso 19: quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Verso 32. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua casa, a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para a sua cidade, lhes serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Até aqui, queridos irmãos, nós passamos e parece que continuamos a passar, e não sabemos até quando passaremos por esse momento delicado no mundo, né? No Brasil, as coisas amenizam em relação à pandemia, mas nós estamos vendo aí os rumores novamente, pessoas se contaminando e proliferando, e vem à mente quantas pessoas mais serão internadas, quantas pessoas mais perderão emprego, quantas pessoas mais perderão a vida, quantas pessoas mais entrarão em depressão, como os governos lidarão com tudo isso. O medo se alastra, as preocupações são evidentes. Como lidar, como nos comportar, como reagir a essas situações adversas? Nós estamos num texto em que Paulo e Silas estavam orando a Deus, e de repente vem uma moça, uma jovem possuída por demônios, e começa a atormentá-los, não é? Falando inclusive que Paulo e Silas estão falando sobre a salvação em Jesus, e ela fala, e chega um momento que Paulo vira para essa mulher, ou melhor dizendo, para o demônio que estava na mulher, expulsa o demônio, e o demônio sendo expulso, as pessoas por trás da manipulação daquela jovem também perdem o seu lucro. É isso que diz o verso 19 que nós começamos a ler.
quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, o que eles fizeram? Porque Paulo pregava o evangelho, porque eles andavam com Deus, porque eles temiam a Deus. O que aconteceu? Diz o texto que eles foram arrastados à presença das autoridades no mercado. Eles eram judeus, Paulo e Silas, e os outros eram romanos, e eles não aceitavam aquilo que Paulo estava fazendo, e arrasta eles, e então a multidão revoltada ordena aos magistrados que os dois fossem despidos e açoitados com varas. O açoite não é esse açoite que às vezes, a gente dá numa criança ou num menino quando está desobedecendo. O açoite aqui, romano, era um açoite que levantava vergão, que algumas vezes ou não poucas vezes batia, e quando voltava o chicote, ele trazia consigo pele e carne e sangue. Paulo e Silas foram despidos e açoitados, diz o verso 22, depois de serem açoitados severamente, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu uma ordem para não deixar eles escaparem, e aí colocou eles lá no cárcere interior, pegou corrente, prendeu os pés deles nos troncos, eles ficaram presos lá. Essa é uma situação, irmãos amados, que nós nos deparamos com ela em vários momentos da nossa vida. Nós estamos andando com Deus, buscando a Deus, tentando servir a Deus, tentando amadurecer a nossa fé em Deus, e de repente algumas provações surgem, alguns acontecimentos que não estavam no nosso projeto acontecem, e aí então você se vê no cárcere, você se vê aprisionado, você se vê restrito, se vê impedido. E aí então o nosso texto vai dizer, no versículo de número 25, por volta da meia-noite, e esse é um ponto muito importante: o que fazer quando as coisas não estão bem? Como você reage quando está no cárcere? Como você reage quando você tem uma notícia ruim? Como você reage quando a economia não está muito boa? Como você reage quando o casamento está balançado? Como você reage quando o ministério não vai bem? Como você reage quando a família está desestruturada? Como você se comporta? O texto vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e a oração aqui dá a entender que não era oração de lamento. Quando você pega aqui oração e cânticos de louvor ou de hinos a Deus, nós estamos falando de adoração, nós estamos falando de uma busca por Deus, nós estamos falando de um momento de alegria interna, nós estamos falando de, embora sejamos açoitados no nosso ser exterior, o nosso ser interior se renova pela presença do Espírito Santo. Nós estamos falando que as pessoas podem aprisionar, podem machucar, podem ferir, podem atrapalhar o nosso físico, o nosso emprego, as nossas finanças, mas as pessoas não têm poder de ferir a nossa alma, as pessoas não têm poder para fazer-nos sucumbir espiritualmente, a menos que nós cedamos, a menos que nós não mantenhamos uma vida de oração. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Em outras situações, nós certamente já pecamos aqui nesse quesito. Muitos de nós lamentamos quando o momento ruim chegou, muitos de nós entristecemos, muitos de nós jogamos pedra, muitos de nós afastamos da igreja, afastamos da casa de Deus, paramos de ler a Bíblia, paramos de desejar o momento de culto, de adoração. Por quê? Porque as coisas não estão caminhando bem. Mas aqui no texto, com vergões, com açoites, com injustiça, aprisionados, com os pés no tronco, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Que o Espírito renove, irmãos, o nosso coração.
renove a nossa alma, que nós não dependamos das circunstâncias para cantar louvores e para ter uma vida intensa de oração. Em nome de Jesus, o texto vai dizer que porque eles oravam, outros presos estavam por ali ouvindo, havia tantos outros presos, e o texto diz, de repente. Irmão, olha para o pastor, tomara que agora seja um de repente de Deus na sua vida. Tomara, em nome de Jesus, que agora seja um de repente de Deus na sua família, para o seu coração, para a vida da sua filha, do seu filho, para o seu casamento, para a sua saúde física. Meia-noite, preso, ferido, machucado, injustiçado, lá no mais profundo da cela, trancafiado, sem expectativa humana, eu oro a Deus e eu canto louvores a Deus. Irmãos, nós temos que cantar, nós temos que celebrar esse Deus vivo. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. Que palavra tremenda! Uma coisa é ter um terremoto e alguma coisa dá uma abaladazinha, outra coisa é você ter clareza de que a base toda tremeu, sacudiu a base. E quando sacode a base, não é? Sacode a base de tal forma que as cadeias se abrem, de que as correntes que te amarram se quebram, se arrancam. Esse foi o motivo do terremoto. O terremoto vem quando você canta louvores a Deus, quando você tem uma vida de oração e não quando você reclama. Escute uma coisa, Deus não vem manifestar na sua vida quando você está triste, rancoroso, quando você não ora, quando você só reclama, quando você está só amargo, quando você quer abandonar. O terremoto surge para tocar as bases e libertar você quando você busca a Deus em oração, quando você põe hinos de louvor na sua alma, quando a sua vida é vida de adoração, quando você sabe diante de quem você vive e está todo dia. Quando você faz isso, em algum momento, de repente acontece na sua vida, e aí os alicerces vão sacudir, e você vai ver as portas se abrindo. Você não precisa arrombar, você não precisa fugir, deixa que Deus vem fazer para você. O texto diz, no mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Todos os presos, não apenas Paulo e Silas, mas todos os presos. O reflexo, o impacto foi geral, as pessoas todas receberam desse impacto. 27. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. É claro, o sistema romano era muito diferente do de hoje. O que acontecia no sistema prisional em Roma era o seguinte: se você que está aprendendo e guardando aqui, permitir que alguém escape, a pena desse alguém será paga por você. E a ideia é que no meio daquela quantidade de presos, haveria presos condenados à morte. Então, se foram embora, eu faço porque eu vou me matar mais rápido. Eu não quero morrer de forma romana. Só que naquele momento ninguém foi embora. Paulo vai gritar: não se mate, nós estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Nós não estamos preocupados só com a nossa vida. Nós não queremos receber uma bênção só para nós, independentemente do que aconteça com as outras pessoas. Não se mate. Nós estamos todos aqui. O carcereiro, verso 29, mandou que trouxessem luz. É claro, era de madrugada. Não havia luz. O terremoto bateu em tudo, quebrou, sacudiu, apagou. Então traga luz. Trouxeram luz. E ele correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Levou então para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eu quero dizer para os irmãos aqui, para os irmãos de casa também, o que Deus tocou no meu coração, o que Deus falou comigo. O que Deus falou comigo foi:
Reaja, reaja, irmão, irmã, reaja diante das adversidades com culto, com adoração. Reaja com louvores, reaja com oração, reaja com fé às adversidades da sua vida. Se as coisas estão difíceis, não estão só para você, estão difíceis para muitas pessoas. Tem muita gente sofrendo. O diferencial do cristão é exatamente esse: é reagir com fé, reagir com oração, com adoração, reagir entendendo que Deus está no controle, porque quer não apenas abençoar a sua vida, mas Ele quer abençoar outras tantas vidas por meio da maneira com que você reage. Deus quer restaurar casamento, Deus quer restaurar saúde, Deus quer restaurar relacionamentos, ministério, Deus quer restaurar e vai restaurar. Deus é o Deus da restauração. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra, eu tenho certeza, irmão, Deus trouxe você aqui porque Ele está ministrando. Ele nunca deixa de cumprir um projeto, um propósito. Se Ele trouxe essa palavra e trouxe você, é porque Ele está fazendo uma obra e você precisa se agarrar. Você precisa olhar para você e perceber em que tipo de prisão a sua alma está. Você está, que área da sua vida ainda não foi liberta, que área precisa ser quebrada para você sair e se libertar. O que é que te aprisiona? E outra coisa, questione se você está mantendo uma vida de oração, uma vida de louvor a Deus. Que música você escuta? O que você ouve? Você tem prazer nos louvores, na adoração, ou o seu prazer está nessas músicas do mundo o tempo inteiro? O que você ouve é só música do mundo? É isso que alimenta a sua alma? O que te enche o coração? Irmão, escuta, o pastor não está inventando. Eu estou trazendo uma palavra profética para o seu coração. Se você veio aqui, é porque Deus quer falar com você. Mude, troque as coisas que você ouve. Troque a lamúria, o falatório inútil, por uma vida intensa de oração. E preste atenção, Deus quer usar você no meio do sofrimento e da dor para abençoar outras pessoas. Deus quer usar você para dizer: nós não fugimos, nós estamos todos aqui. Foi o Senhor quem nos livrou. E escute, porque as pessoas nesse período de pandemia estão perguntando, elas querem encontrar alguém para perguntar: escuta, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O que é que eu tenho que fazer para ter a minha vida transformada? Porque embora eu seja uma autoridade, embora eu cuide de pessoas, embora eu seja alguém saudável, embora eu carregue espada, eu esteja bem armado e bem munido, tem coisa no meu coração que precisa de salvação. O que é que eu tenho que fazer? Qual é o passo que eu preciso dar? E Paulo vai dizer: você precisa, 31, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Esse é o ápice da mensagem, essa é a grande libertação. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus. Tem gente que às vezes pode até não ser liberta de uma prisão física, pode até não ser curado de uma doença, pode até não melhorar abundantemente financeiramente, mas pode ter o coração transformado pelo Evangelho, pela pessoa de Jesus. Você precisa ter uma vida de adoração, reagir com fé, porque o seu vizinho, o seu amigo de trabalho precisa olhar para você e ver que você lá dentro do cárcere, da doença, da dificuldade, está orando e cantando louvores, e eles precisam vir até você e perguntar: escuta, o que é que eu tenho que fazer para ter o que você tem? E você vai ter uma palavra para dizer: creia no Senhor Jesus. Irmãos, é simples o anúncio, a palavra: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. E o texto vai dizer que o homem creu no Senhor Jesus. E sabe o que aconteceu? Levou eles, curou os vergões, as feridas. Foi batizado o homem, foi batizada a sua casa. O texto não diz, irmão, o texto não diz, mas eu posso afirmar para você que outros tantos presos ali viveram o impacto do Evangelho. Esse texto não vai falar à toa que tinha gente ouvindo louvores, que a prisão de todo mundo abriu para nada. Salvos, transformados, e o carcereiro que queria suicidar agora estava liberto. O carcereiro que ia matar o corpo agora estava vivo na sua alma. Por quê?
Porque houve gente que no momento da dor e da dificuldade reagiu, se comportou como vencedores na presença do Senhor.